E o livro de Atos é uma obra, digamos assim, é um livro da Escritura belíssimo. Um livro que possui, além de todo o peso, o peso, obviamente, da palavra de Deus, também possui uma narrativa, uma técnica literária, uma variedade literária extraordinária. É muito difícil você encontrar em qualquer outro livro já escrito na humanidade um livro que tenha tamanha riqueza literária como é Atos. Lucas faz um registro histórico, mas com objetivos teológicos. Então nós estamos diante de um livro histórico, mas o objetivo de Lucas é nos deixar o relato de como Deus, com a sua poderosa mão, conduziu a igreja e estabeleceu os fundamentos que proporcionam que a igreja subsista até hoje e que ela continuará firme na sua missão até que o Senhor venha. E isso não é obra humana, mas sim a mão poderosa de Deus conduzindo a sua igreja. Então nós temos um livro incrível que tem esse objetivo. É muito comum que se busque no livro de Atos alguma inspiração ou até modelos de crescimento de igreja ou de governo de igreja. Alguns buscam no livro de Atos alguma forma de se viver um cristianismo mais vigoroso, um cristianismo mais autêntico. Mas não é essa a finalidade do livro de Atos. O livro de Atos não pretende nos dar uma receita de bolo ou um método para se estabelecer a igreja ao longo de toda a história. Não é essa a finalidade dele. Nós encontraremos lá, sim, princípios, encontraremos lá o objetivo claro da igreja de Jesus Cristo, mas não uma receita. O que está sendo expresso é como Deus opera por meio da sua igreja, de como Ele é quem a sustenta, Ele é quem a conduz, e Ele o faz conforme a sua vontade e de forma soberana. Então nós podemos dizer que o livro, ele reveste a teologia por meio de uma narrativa histórica muito cativante, muito cheia de beleza, como eu citei. Um registro de fato impressionante, que fala a nossa alma, e é claro, com peso de palavra inspirada, com o peso daquilo que é autoritativo para as nossas vidas. Então a forma como Deus conduz a igreja não é uma forma opcional. Nós sempre temos que nos lembrar disso quando nós olhamos os princípios que Atos está nos trazendo. Bem, faço aqui essa breve lembrança de alguns aspectos mais gerais do livro, antes de continuarmos a leitura. Nós veremos o texto e depois o texto de hoje. E aí farei mais algumas considerações antes de tratá-lo propriamente dito. Bom? Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Aqueles que puderem ficarem de pé, para que possamos, em reverência à Escritura do Senhor, lermos o texto. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora,
estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui, meus irmãos, podeis assentar? Tratar deste texto é muito desafiador e muito difícil. E esse desafio, ele soma-se a um fato que aconteceu há 100 e poucos anos atrás, que foi o advento ou o surgimento do movimento pentecostal. E por que que isso soma-se a esse desafio? Porque neste evento, conhecido como o Avivamento da Rua Azusa, os líderes desse movimento reportam e defendem de que experimentaram a mesma experiência de Atos 2, no que se refere a alguns milagres que aconteceu, e esse local fica nos Estados Unidos, e o milagre de se falar em línguas também é reportado nesse evento. E isso mexe com o nosso imaginário. O texto está tratando de algo extraordinário, então só isso já é algo desafiador para nós. Somando-se essa experiência de 100 e poucos anos atrás, e eu não vou ter tempo aqui para detalhar todo o movimento, mas o resultado imediato dele foi o seguinte: depois dele, a questão que se ficou no meio cristão, nas mais diversas vertentes que existem, foi se esse evento, o evento de Atos 2, o evento de Pentecostes, se ele é algo que a igreja deve buscar uma repetição dele, como afirmam os irmãos da linha pentecostal, que buscam repetir este evento, em algumas vertentes até a cada culto, buscando formas para que esse evento se repita. E tem a outra linha de raciocínio, que é uma linha mais tradicional, uma linha que tem mais de 2000 anos da história do cristianismo, que entende que o evento de Pentecostes foi um evento específico e único. Eu trago essa realidade aqui para nós, meus irmãos, porque nós somos uma igreja de tradição reformada, mas me arrisco a dizer que todos nós, inclusive eu, viemos de uma linha de pensamento pentecostal ou neopentecostal. Então, para nós, isso é um desafio, digamos, um tanto, exige um pouco mais de nós. Todos nós temos aí alguma experiência guardada no coração dessa tentativa de se reviver Pentecostes. Nós veremos aqui no decorrer da exposição de que
A tradição reformada, a tradição histórica, tem uma maior aderência, ela está mais perto do texto quando afirma que aquela experiência é única. Tá? Até porque no próprio texto bíblico nós veremos que essa experiência ela acontece nunca igual, mas há 2 casos após que acontece algo semelhante, mas nunca igual. Bem, um dos itens que fez com que marcasse o surgimento do movimento pentecostal e a sua disseminação no mundo, é justamente o milagre de se falar em línguas. Algumas vertentes, inclusive, acreditam que uma pessoa só tem o Espírito Santo se ela possui essa capacidade, o que não se confirma biblicamente como uma espécie de chancela de que alguém tenha ou não o Espírito Santo por meio dessa capacidade. Então, meus irmãos, eu faço essa pequena introdução para que a gente possa buscar aqui o que o texto de fato está dizendo e quais são as aplicações desse momento tão extraordinário, tanto para a história do cristianismo como para nossas vidas hoje. Esse é o nosso objetivo. Deixo também claro o meu respeito e consideração aos irmãos que seguem o movimento pentecostal. Na minha família tem vários, meu avô era um pastor pentecostal, apesar que, como eu disse, dentro do movimento pentecostal nós temos vertentes diferentes, linhas de pensamento diferentes também, então não é uma coisa só. Na época do meu avô era um pouco diferente. Então a intensidade de se buscar a repetição de Pentecostes vai variar dependendo da comunidade de fé dentro desse movimento pentecostal. Bem, feita essa ressalva, vamos nos situar aqui um pouco antes de entrarmos propriamente no texto. Nós vimos até aqui que depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias, e Lucas afirma que ele passa esses 40 dias ensinando os discípulos, e que essa aparição, que essa apresentação de Jesus aos seus discípulos, elas são fatos incontestáveis. Então, de fato, Jesus ressuscita em carne e ele passa 40 dias ensinando os discípulos, tratando de coisas acerca do reino de Deus. E os discípulos, eles tinham uma orientação que foi dada. Lá no final do Evangelho de Lucas ou do Evangelho de Mateus, Jesus deixa claro para os discípulos qual seria a missão deles. E a missão deles seria ensinar o que ele ensinou, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por toda a terra. Mas antes deles, de fato, iniciar essa jornada, Jesus diz para que eles ficassem em Jerusalém e dá uma promessa para eles. Né? Isso está lá em Lucas 24, 49. Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para que eles cumprissem essa missão, Jesus, lá no texto de Mateus 28, nós vemos que ele deixa claro que não haverá nenhum impedimento para que eles cumpram essa missão, porque foi dado toda a autoridade para Jesus. Eles deveriam cumprir essa missão, mas era necessário que eles fossem revestidos de poder. Haveria algo que precisaria acontecer antes deles iniciarem essa jornada. Então, o que acontece depois? Depois desses 40 dias, Jesus ascende aos céus. Os discípulos veem isso. Então, essa ascensão de Jesus é realizada pela vista de muitas testemunhas. Então, mais um fato incontestável de que Jesus de fato ascendeu aos céus. E então os discípulos voltam para Jerusalém. O pastor Gustavo comentou
um pouco sobre isso também, relembrou isso. E a ascensão de Jesus foi tratada pelo pastor Henrique. E ali, eles voltam para Jerusalém, ficam em uma casa, e o texto vai nos dizer lá, em Atos 1,13, que essa casa era um cenáculo, né? Ou seja, era a parte de cima da casa, e ali eles ficaram, perseverando em oração, com as mulheres, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Bem, Lucas, ele por um período da carta do livro de Atos, ele vai dar alguns números. Então, a gente percebe que ao longo do livro, no início ele dá muitos números, depois ele já não vai mais precisar tanto, ele já vai começar a falar em milhares e multidões, já não dava para contar o que estava acontecendo. Mas aqui nós estamos vendo que quem eram esses discípulos que estavam nessa casa? Além dos 12, haviam 120 pessoas, junto com eles, né? Eram 120 discípulos, tá? Isso nós temos lá em Atos 1,15. Durante esse período que eles estavam na casa, Pedro então identifica a necessidade de recompor o ministério apostólico. Então Pedro se levanta e vai fazer uso de uma profecia do Velho Testamento, de um salmo do Velho Testamento, inclusive, para deixar clara a necessidade de substituir Judas, que foi o que o pastor Gustavo ministrou para nós, e aí é feita a escolha de Matias. Uma vez que agora o ministério apostólico está recomposto, eles continuam a esperar. O que os discípulos estavam fazendo ali? Obedecendo a ordem de Jesus, esperando. Esperando como? Orando. Perseveravam unânimes em oração. Jesus disse que haveria de vir sobre eles o Espírito que os revestiria de poder. Só que Jesus não fala exatamente como isso se daria. Ele não entra em detalhes em se haveria algum sinal ou não que serviria como alerta para que os discípulos soubessem que estava chegando. Jesus não dá nenhum detalhe sobre como isso se dá. E é importante lembrarmos também que, apesar de nós estarmos tratando aqui do texto que fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, isso não significa que o Espírito Santo já não atuava na terra, já não atuava entre os homens. Então nós temos alguns exemplos desde o Velho Testamento que trata isso, né? De forma mais direta aqui, nós temos, por exemplo, João Batista, que ainda no ventre da mãe, né, quando a Maria, mãe de Jesus, se encontra com a mãe de João Batista, e ainda no ventre da mãe o texto fala que ele estava cheio do Espírito Santo ao ponto de se mover dentro do ventre. Nós temos quando o próprio Zacarias, pai de João Batista, canta depois de ter ficado mudo, por não ter crido naquilo que o anjo estava dizendo. Quando João Batista nasce, ele retoma a fala, ele também é cheio do Espírito Santo e canta. Então, assim, a diferença aqui é que o Espírito Santo está vindo por uma finalidade mais específica para capacitar a igreja, capacitar os discípulos a cumprir a ordenança que Jesus havia deixado. Tá? Então, o Espírito Santo sempre esteve, sempre atuou, mas aqui há uma ação mais específica sobre a vida dos discípulos, sobre a igreja, demonstrando para nós como Deus opera para iniciar esse momento da história, onde a igreja vai romper o mundo e pregar a mensagem da salvação e anunciar Jesus Cristo até os confins da terra.
Bem, o texto nos diz então que ao cumprir o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos neste lugar que a gente já comentou, né? Pentecostes é uma festa judaica e o nome Pentecostes é o nome grego dado a uma festa judaica chamada Festa das Semanas, tá? Essa festa era um dos 3 grandes eventos que o judeu precisaria se deslocar e ir à Festa das Semanas, tá? O nome Pentecostes é um nome grego dado para essa Festa das Semanas, tá? Então, isso explica por que a cidade estava tão cheia. E ela é celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, nós temos um período curto de tempo entre a última que o povo estava lá e já vem a festa de Pentecostes. Tá? Nem sempre o povo conseguia ir nas 3, né? Mas a ordenança é que se ia pelo menos em uma dessas 3 festas. Na antiga aliança, na ordenança que Deus dá na lei, eles precisariam ir pelo menos em uma dessas festas, tá? Para ofertar, para agradecer a Deus. E aí no caso Pentecostes é uma oferta de gratidão em relação a grãos, tá? É claro que também havia esses sacrifícios em relação à entrega de ofertas para perdão de pecados, enfim, segundo a tradição judaica, tá? A festa durava uma semana e esse dia específico chamado Pentecostes era o último dia da festa, tá? Então por isso a cidade estava tão cheia. E os discípulos estão nesse ambiente, dentro dessa casa, no andar de cima da casa, chamado cenáculo. São 120 discípulos orando, aguardando aquilo que Jesus disse que eles seriam revestidos de poder, né? Eles não tinham tantas informações do que ia acontecer. O texto então continua dizendo que de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aqui nós já temos algumas características importantes que a gente precisa observar. Como os discípulos não tinham instruções nenhuma de como isso ia acontecer, os discípulos então não estavam em nenhum tipo de ritual específico, eles não estavam invocando nada, eles estavam simplesmente perseverando em oração. Logo, a palavra de repente, ou repentinamente, como tem algumas traduções, está querendo nos dizer o quê? Que foi uma surpresa. E se foi uma surpresa, quem está coordenando essa ação então? O próprio Deus. Logo, não foram os discípulos que invocaram isso. Deus decidiu que naquele exato momento Ele iria enviar o Espírito Santo. Não tinha como eles saberem que seria aquela hora, tá? Então, é uma ação de fato extraordinária. E aqui nós precisamos olhar também para o seguinte: o que Lucas está tentando fazer é expressar algo completamente extraordinário em poucas palavras. E isso em si é um desafio enorme. Então, Lucas está diante de um extraordinário e ele vai usar uma linguagem simbólica para expressar o que estava acontecendo. Então, quando se ouve, outra coisa importante de se perceber, o que acontece é que se ouve um som do vento. Não tem o vento propriamente dito, mas o som. Por que eu digo isso? Porque a gente, quando, numa leitura um pouco mais desatenta e buscando imaginar o que estava acontecendo aqui, né, você pode aí às vezes imaginar um terremoto, sei lá, um furacão dentro da casa, levantando os discípulos, rodando eles dentro da casa. Não aconteceu nada disso. O que se ouviu foi um som. Um som como de vento. O vento,
ele é frequentemente utilizado para expressar o Espírito Santo nas Escrituras. Tá? Vamos dar um pulo aqui rapidinho em João 3. João 3:8, só para citar um exemplo, para não ficar sem o exemplo aqui. João 3, versículo 8, o texto nos diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Que é um exemplo de como o vento é utilizado para expressar a presença do Espírito Santo. Tá? Da mesma forma que o fogo é utilizado para expressar a presença divina. Então, o som foi ouvido, de fato. As labaredas de fogo, e aí os estudiosos vão se dividir um pouco sobre a exatidão daquilo que Lucas está narrando aqui, porque ele está fazendo uso de uma linguagem simbólica, mas de fato se viu, foi algo perceptível ao olho. Mas ele vai usar o termo que apareceram distribuídas labaredas de fogo, né? Como línguas de fogo, em algumas traduções vão usar línguas, outras labaredas, assim. Mas ele vai tomar o cuidado de usar a palavra como de fogo. Quando você fala que algo é como outra, você não está dizendo que é exatamente fogo, mas sim como de fogo, parece fogo, é semelhante a fogo. O texto em nenhum momento vai nos dar qualquer informação de que os discípulos, por exemplo, sentiram calor. Não. Ou que se incomodaram com alguma característica do fogo. Porque não é literalmente fogo, é como de fogo. Havia algo sobre os discípulos que parecia fogo, se eu for usar assim, um termo mais direto. Tá? E fogo também é utilizado na Escritura para se representar a presença de Deus no lugar. Nós podemos lembrar que Deus fala com Moisés numa sarça que queimava, mas não se consumia. Então esse é um exemplo de como a Escritura vai usar fogo como elemento para demonstrar a presença de Deus ali. Então, meus irmãos, é importante nós esse olhar mais atento, porque como nós estamos falando de um ato de fato miraculoso, isso mexe com a nossa imaginação, mexe com a forma como a gente busca compreender isso, mas nós precisamos nos ater às informações que o texto nos dá. Junta-se a isso ao que eu comentei inicialmente, né, de toda uma cultura que se desenvolveu em torno do movimento pentecostal. Então isso muitas vezes dificulta ou causa, no mínimo, um desafio maior para a nossa interpretação. Bem, continuando o texto, então, nós vemos aqui no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo a do Espírito lhes concedia que falassem. Né? Nós sabemos que há também aí, também advento do movimento pentecostal, a busca para que esse milagre se repita. E inicialmente lá, quando no advento do movimento da Rua Azusa, o que foi dito pelos líderes do movimento? Que o milagre que aconteceu lá foi semelhante ao milagre de Pentecostes. E o milagre de Pentecostes aqui, nós vamos ver no decorrer do texto, que essas línguas são línguas humanas, nós estamos falando de idiomas. Tanto é que mais na frente Lucas vai descrever quais as nações que estavam lá presentes. Porém, com o passar do tempo, o próprio movimento pentecostal trocou o entendimento. E quando eu falo movimento, eu não estou falando todo ele, tá, meus irmãos? Mas aconteceu.
trocou esse entendimento das línguas pelo entendimento da glossolalia. E a glossolalia é aquela prática onde você, num êxtase espiritual, pronuncia palavras que você não entende, balbucia palavras que você não entende, e é atribuído a isso um poder ou uma experiência espiritual. Não é isso que está acontecendo aqui. E o próprio texto vai deixar claro isso, né? Nós sabemos que há outros textos que muitas vezes são utilizados e que geram uma certa discussão sobre essa questão da glossolalia, mas não esse. Nesse não se sustenta qualquer possibilidade de uma língua de anjos ou uma língua estranha qualquer. Eram de fato idiomas. Tá? Nós que seguimos uma tradição reformada não praticamos a glossolalia e entendemos que o dom de línguas expresso conforme está aqui, que é a capacidade de se falar um idioma sem nunca ter estudado ele, é algo que nós não podemos dizer que isso cessou, mas nós não observamos ao longo da história isso se repetir. Uma vez que o dom se manifeste conforme está escrito, ele será validado conforme a própria Escritura ordena. Então, aqui no versículo 5, nós vamos ver então que, ora estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Isso se dá por causa do momento que está acontecendo ali. A própria ocasião da festa de Pentecostes. Tá? Voltando um pouco ainda aqui na questão de estar cheio do Espírito Santo, é importante nós lembrarmos o seguinte, que apesar da polêmica acerca das línguas, estar cheio do Espírito Santo não é uma ação única. Aqui o entendimento é um pouco diferente. A Bíblia vai nos dar outros relatos de pessoas cheias do Espírito Santo que não necessariamente acompanhou com o dom de línguas. Então, e aqui nós temos uma aplicação já para hoje. Estar cheio do Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo, e aí tem uma sutileza aí, mas vamos lá. Você recebe o Espírito Santo quando você se converte. Por quê? Jesus disse que ninguém poderia segui-lo se o Pai não o permitisse. Então não há condição de alguém seguir Jesus antes que o Pai o toque. Antes que ele seja chamado. E como é que essa chamada? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então lembre-se da sua conversão. Alguém pregou o Evangelho para você e algo extraordinário aconteceu dentro de você. O que é esse algo extraordinário que fez com que você concluísse que a palavra é a verdade? Que você identificasse que era um pecador e que precisa de salvação. Isso não é obra humana. Ser humano nenhum pode chegar a esse lugar. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Espírito Santo, que convence o homem da verdade, do pecado e do juízo. Então essas coisas, digamos assim, na primeira vez, acontecem meio que juntas. Você ouve a palavra, o Espírito te convence e te enche para que você creia. Então, acontece aí. Mas a partir daí, dentro do processo de discipulado, nós também estamos, ou devemos estar cheios do Espírito Santo. Por que eu falo devemos? Não é que o Espírito Santo nos deixa, mas devido aos nossos pecados, que altera as nossas prioridades, a gente abafa ele.
não com um poder humano, mas com uma negligência de consciência. Entende? Fica sem ler a Bíblia uns dias, fica sem orar uns dias e veja o que acontece com o seu interior. É como uma fruta que apodrece, que vai apodrecendo, você vai sentindo. Chega a dói no corpo. O Espírito nos deixou? Não. Mas nós não estamos cheios. Mas permaneça nas disciplinas espirituais, orando, lendo a palavra, praticando a fé, estando no meio da igreja. E aquilo que sairá dos seus lábios será evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito Santo governa a sua vida. Ele determina como você pensa, ele determina as suas ações, ele determina suas opiniões e suas convicções. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Quando eu me anulo, quando o seu poder gracioso me esmaga e não sobra nada. Então sim, estar cheio do Espírito Santo é para hoje. Na verdade, estar cheio do Espírito Santo é a condição do cristão, tem que ser a condição do cristão. Portanto, estar cheio do Espírito Santo nem sempre vai trazer consigo o milagre ou a capacitação do dom de falar em línguas. E como nós já citamos, historicamente nós não temos visto esse dom sendo exercido, manifesto, conforme a Escritura ordena que seja. Então aqui nós vimos que a cidade estava cheia, né? Que versículo 5, cheio de homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, por causa da festa de Pentecostes. Provavelmente, meus irmãos, a casa onde os discípulos estavam era perto do templo, perto de um local público. Por quê? O que acontece? Quando o som é ouvido, aquilo é percebido na região. E a multidão começa a se juntar. Então isso é percebido por eles. Olha só o que diz o versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses aí que estão cantos. Começam a ouvir eles falando e percebem que eles estão falando nas suas próprias línguas maternas. Existe um entendimento também um pouco mais moderno, por volta de 100 e poucos anos também, que tenta afirmar que o milagre aconteceu no ouvido das pessoas. Mas não é o que o texto está dizendo. Lá no versículo 4 ele fala que o Espírito Santo concedia o idioma aos discípulos, concedia a eles que falassem. Está lá no 4. Ó. O Espírito lhes concedia que falassem. Então o idioma estava sendo falado pelos discípulos. Não aconteceu nada no ouvido das pessoas. O que acontece é nos discípulos. O Espírito Santo repousa sobre os discípulos. O milagre acontece sobre eles. E abençoa, claro, todas aquelas pessoas. É importante também que a gente perceba como os discípulos não têm nenhum controle sobre isso. Eles não chegam lá para o Espírito falar: eu quero inglês. Não, eu quero latim, eu quero aramaico. Não. O Espírito é que conduz. E o que é que nós temos que olhar isso? Qual que é a atenção que a gente tem que ter? Como Deus soberanamente está conduzindo isso.
Não está, meus irmãos, acontecendo aqui uma bagunça degeneralizada, sabe? Os discípulos não estão cada um correndo para um lado, falando um negócio, aquela confusão, barulho, não tem isso acontecendo não, meus irmãos. Né? Porque às vezes você pode estar imaginando isso aí, caramba, os caras ficaram assustados, cada um correndo para um canto, falando, nem sabia o que estava falando. Não teve isso não. Nosso Deus é um Deus de ordem, Ele faz tudo a cada dia. Mas de fato é algo muito desafiador da gente imaginar. Mas Deus não perde o controle de nada. Ali tem um propósito sendo realizado. Outro ponto interessante que chama muita atenção é que eles se surpreendem quando eles falam assim, mas não são galileus? Por que há essa impressão acerca do porquê são galileus? Porque galileus, meus irmãos, é um povo que vive em torno do Mar da Galileia e são pessoas que não têm acesso a muita instrução. Então imagina uma pessoa que mora num lugar de uma condição muito complicada, né, de um poder aquisitivo que não tem, muito difícil, não tem acesso à educação, e de repente aparece poliglota lá, falando não sei quantos idiomas. Todo mundo ia se admirar, e é isso que eles estão se admirando. Como que esses caras aí estão falando todos esses idiomas? Então por isso há esse espanto acerca de serem galileus. Eles não teriam, via de regra, condições de estudar outras línguas e desenvolver aquela capacidade. Né? Então, isso chama a atenção. A lista que aparece aqui dos lugares, né? Dos países e grupos étnicos, né? É mais uma prova clara de que a língua que estava sendo dita era um idioma humano. Lucas faz questão de listar as nacionalidades e as etnias dos povos que estavam naquela região. Né? Então isso confirma que era um idioma humano. Bem, alguns estudiosos também tentam explicar por que Deus usou esse dom específico nessa hora. E aí nós temos aí 3 explicações predominantes. Elas não são, uma não exclui a outra. Elas têm um sentido em si, mas são tentativas de se explicar por que foi esse dom específico que Deus utilizou nesse momento. Tá? A primeira explicação está relacionada a uma ação de Deus revertendo o que aconteceu em Babel. Então, lembrando a história de Babel bem rapidamente, Gênesis capítulo 11 vai nos narrar a história onde os homens tinham apenas um idioma e resolvem construir uma torre para chegar até o céu. E Deus confunde os idiomas e assim eles passam a não se entender mais e aquela obra, né, não é realizada, ela entra em falência, não tem como continuar porque eles não se entendiam mais. Né? É a partir daí, inclusive, que surgem os diversos idiomas no mundo, né, a partir do evento de Babel. Então, a primeira explicação para que o Senhor operasse esse milagre em Pentecostes é meio que uma ação específica revertendo Babel, mas com uma mensagem, porque agora o reino de Deus será propagado em todo o mundo com uma só linguagem. É claro que os idiomas continuam existindo, mas se você for em qualquer lugar do mundo onde o evangelho foi pregado, a mensagem é a mesma. Nós vamos ter aí as diferenças, digamos, teológicas, acadêmicas, assuntos que são mais periféricos, mas o fato de que Deus se fez carne, Ele habitou entre nós,
que Ele morreu crucificado, que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu aos céus e vai voltar, isso em qualquer lugar que o cristianismo bíblico é praticado será visto. Uma segunda explicação seria um sinal relacionado a que agora o Evangelho, o reino de Deus, a realidade de Deus não está mais restrita a Israel. Até Pentecostes, saber quem Deus é, o que Ele fez, a própria realidade de Jesus caminhando na terra, era um conhecimento muito restrito a Israel. Isso ainda não estava propagado em larga escala. Uma vez que você tem várias nações tendo acesso à mensagem do reino de Deus, de outras nações tendo esse acesso, então a segunda explicação para que Deus tenha se utilizado desse milagre específico é esse sinal de que agora a promessa que foi dada a Abraão, de que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas, que isso iria acontecer por meio do Evangelho. Então, é um sinal de internacionalização. Isso não vai ficar mais restrito a Israel, alcançará gentios. Então, essa é uma segunda explicação. A terceira era um pouco mais sofisticada. Toda vez que nós vemos um idioma diferente no povo de Israel, no contexto do Velho Testamento, isso é sinal de juízo. Então, a terceira explicação diz que Deus usa o milagre dos idiomas como uma antecipação do anúncio do seu juízo sobre Israel, sobre os judeus, por não terem recebido Jesus como Messias. E por que realmente faz sentido isso? Como eu disse, as explicações eu não excluo uma e uso outras, elas têm todas elas têm um sentido. Vamos dar uma olhada bem rapidamente, eu vou ler aqui para a gente não gastar muito tempo. 1 Coríntios 14, 20 a 23, Paulo diz o seguinte: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Aqui, meus irmãos, só dando um pouco de contexto, a igreja de Corinto tinha muitos problemas com a prática dos dons espirituais. Um deles era o dom de línguas. Paulo, então, passa o capítulo 14 de 1 Coríntios praticamente todo, exortando a igreja sobre a prática errada que eles estavam tendo. Tá? Quando ele faz essa relação de que a língua é para os incrédulos, ele está olhando para, no mínimo, 3 passagens do Velho Testamento, para fazer alusão aqui a isso. Tá? Uma delas é Deuteronômio 28, 49, onde o texto nos diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Qual o contexto desse texto? Lá em Deuteronômio, Deus dá uma série de consequências para o povo de Israel se desobedecerem, e depois é uma série de consequências para o povo de Israel se desobedecerem. Essa aqui é uma da desobediência. E nós sabemos que o que acontece com o povo de Israel? Exílio assírio, exílio babilônico. Povos de outros idiomas, de outras línguas que eles não entendiam. Tá? Juízo de Deus.
Jeremias 5,15 vai dizer: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que fala. Jeremias é o que? O profeta justamente que passa muito tempo exortando Israel, deixando claro que haveria a punição de Deus, e foram justamente os exílios a punição de Deus. Tá? Isaías 28,11 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Mais uma vez, um idioma estranho, dentro do contexto de Israel, sinal de juízo de Deus. O que acontece então? 40 anos depois de Pentecostes, o que acontece com Israel? Roma vem e destrói tudo. O templo é destruído, muitos judeus são mortos. O juízo de Deus chegou. Então, meus irmãos, aqui são explicações que eu quis trazer durante os estudos, fui identificando do porquê Deus usa esse milagre propriamente dito. E todas elas somadas explicam o propósito de Deus nesse processo. Não é? De qualquer forma, não é exatamente o foco nosso aqui. Não é? E respondeu o porquê Deus usou esse milagre específico. Se caso tiver alguma dúvida, tem uma que nunca falha, é porque Deus quis. Bom, essa sempre vai resolver o problema, né? Então, mas eu quis trazer como para termos uma análise um pouco mais profunda desses contextos todos, daquilo que Deus vem falando desde o Velho Testamento, para que a gente entenda como Deus de fato é fiel e cumpre a sua palavra. Tá? Bem, a lista de nações e etnias nós já falamos. Lá no versículo 12, aqui já fechando para fazer as aplicações, nós temos, né, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus irmãos, é natural que algo tão extraordinário suscite dúvidas. E é justamente aí que Pedro vai se levantar, na próxima reunião nós veremos isso, para explicar o que está acontecendo. Num discurso primoroso, né, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai explicar o que está acontecendo. Nós veremos isso na próxima reunião. O fato de alguns acreditarem que eles estavam embriagados não necessariamente significa que é porque a cena estava bagunçada, como eu disse, não é isso. Mas você tem aqui a incredulidade de alguns, e você tem povos que, ora, ouvia na sua língua materna, mas não deixaram de escutar. Então, provavelmente, eles escutaram também eles falando, outros falando num idioma que eles não entendiam. E aí soma-se isso à incredulidade, chegaram a essa conclusão. Mas Pedro vai se levantar, nós veremos na próxima reunião, para explicar exatamente o que está acontecendo. Meus irmãos, que é importante para que a gente guarde no coração. Pentecostes, com todos esses detalhes que está aqui, o som que enche a casa toda, a própria visão das línguas como de fogo, dessa forma, operando dessa maneira, só acontece uma vez. Então, a ideia que se advém do movimento pentecostal de tentar repetir esse ato, né, é algo que não aconteceu, porque mesmo no advento da Rua Azusa não tem todos os elementos que aqui estão. Tá? Nós vamos ter mais 2 casos semelhantes, Atos 8, 10 e 19, que vai tratar de um milagre semelhante, mas não igual. Na exposição futura nós veremos isso. Tá?
O poder de Pentecostes, o poder dali, que foi inaugurado ali, permanece. A igreja está aí, firme, com todas as dificuldades, e o inferno não prevalecerá contra ela. Pode acontecer o que for no mundo. A igreja passará por perseguições, nós vimos isso com uma riqueza de detalhes na exposição de Apocalipse, mas ela é a vitoriosa por causa de Cristo, porque Ele venceu. Então Pentecostes tem que ser para nós segurança do começo. É muito difícil quando você está numa jornada e não tem segurança do início. É como andar por uma ponte e não ver onde ela está firme, sabe? Aquelas pontes muito grandes, vê um nevoeiro, aí você olha para trás e já não consegue mais ver onde onde as cordas estão amarradas. Isso causa insegurança em nós. O maior problema da igreja brasileira é que ela não conhece de fato as suas origens. E aí caminha vacilante, caminha com medo. Não, meus irmãos, Pentecostes está aqui para deixar claro para nós que quem começou essa obra chamada igreja foi o próprio Deus. Nós estamos firmes na mão dele. E aquele poder capacitador está sobre cada crente. Cabe a nós nos perguntarmos se a dureza da vida, se as dores do dia a dia não estão abafando o Espírito em nós. Se as preocupações diárias não estão alterando nossas prioridades. Mas cada crente está apto a ser cheio do Espírito Santo. Porque é algo que está à disposição para que todos busquem. Como comentei inicialmente, o Espírito Santo nunca nos deixa. Precisamos estar atentos se estamos correspondendo. E aqui eu faço uma observação importante. Nós, no presbitério, temos passado por momentos que temos nos perguntado se, de fato, estamos entendendo o que é caminhar numa igreja. E estar cheio do Espírito Santo é compreender que eu faço parte de um corpo que está em missão. Aquele que se converteu e está cheio do Espírito Santo, ele está na igreja com o único objetivo: ser capacitado, instruído para pregar o Evangelho a toda criatura. É isso. E enquanto a gente se prepara e a gente prega, nós cuidamos uns dos outros. Nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Mas não parece, recentemente, na igreja brasileira, que seja esse o objetivo de muitos que estão na igreja. Muitos estão buscando outras coisas. E por isso, não são cheios do Espírito Santo, para cumprir a missão que Jesus estabeleceu. Então, meus irmãos, em suma, pertencer a uma igreja é ser uma testemunha de fato de Jesus. E sua preocupação de estar com uma igreja deveria ser estar apto, buscar instrução, viver a vida piedosa, para que outros conheçam a verdade que te salvou. É simples assim. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, Paulo vai nos dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha como é uma ordem, como está acessível.
Mas se os meus objetivos não são os corretos, se as minhas prioridades estão invertidas, eu não vou buscar isso. Porque o Espírito não nos enche para que a gente possa ter nossos sonhos realizados. Ele não nos enche para que a gente tenha, sei lá, uma performance melhor no trabalho. Essas coisas precisam ser praticadas, mas a função do Espírito não é essa. A função do Espírito é te capacitar para, diante do mundo, declarar a salvação em Jesus Cristo. É para te encher de coragem para quando estiver no mundo que é contrário à Escritura e você falar sem medo. É apresentar o padrão de Deus. É deixar claro que Deus criou homem e mulher, que Deus odeia o divórcio. É apresentar o padrão de Deus para o mundo e que este padrão constranja o mundo. Porque, meus irmãos, se fosse depender só de nós, se depender só de nós, não sai nenhum Jesus te ama. Mas se estivermos cheios do Espírito, faremos como Pedro faz aqui, nós vamos ver na próxima reunião, por que não? Que vai trazer praticamente a Bíblia toda para aquele povo, capacitado pelo Espírito Santo. É necessário, meus irmãos, um último alerta, que a gente evite o ceticismo também. Ser reformado não quer dizer que eu perdi a minha capacidade de lidar com o extraordinário de Deus, não é isso não, meus irmãos. Mas é que esse extraordinário não está à mercê da minha imaginação. A Escritura me dá essa segurança. Sempre me impressiona o texto de quando Jesus está com os discípulos. Aliás, os discípulos estão caminhando ali a caminho de Emaús, desolados porque Jesus tinha sido crucificado e eles não tinham visto Jesus ressurreto ainda. Jesus aparece a eles, eles não o reconhecem. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem quem Jesus é. E aí a conclusão que ele chega é o seguinte: não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Não era enquanto ele estava fazendo um milagre, não era quando ele estava fazendo outra coisa, era enquanto expunha as Escrituras. Ardia o coração. Notem, meus irmãos, quando nós temos uma ação na Escritura, produzindo algo espiritual poderoso. Porque arder o coração não é uma técnica, é algo espiritual, mas que foi proporcionado porque Jesus, sendo Deus, estava expondo as Escrituras. Ele não estava andando do lado deles fazendo milagres. Sei lá, a mão dele não virou uma tocha para iluminar o escuro enquanto eles caminhavam, não sei qual era o horário que eles estavam caminhando, mas não teve nada disso. A conclusão deles é que o coração ardeu enquanto Jesus expunha as Escrituras. Então nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que o nosso coração, por um vigor de estudo, se endureça com o sobrenatural de Deus. Na verdade, quem de fato estuda, se apaixona mais, ou não entendeu. Mas o que eu tenho visto é que homens dedicados e piedosos à Escritura só se apaixonam mais. Meus irmãos, o que nós faremos agora, a ceia do Senhor, é uma expressão, eu peço que distribuam os elementos, é uma expressão do que começou aqui.
ceiar é estar cheio do Espírito Santo. Porque eu só posso crer no que esses elementos representam cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu posso só comer e beber. Pode, mas o efeito que se produz é zero. Que assim como aconteceu com esses discípulos, a caminho de Emaús, no qual, quando Jesus parte o pão, eles trazem a memória de que o coração ardeu quando Jesus expunha as Escrituras. Essa é a minha oração para com você, meu irmão, hoje. Que essa experiência poderosa de se perceber filho de Deus possa constranger seu coração. Eu não sou digno, meus irmãos, de expor a palavra de Deus. Mas Deus nos concedeu essa honra. Nós não somos dignos de estarmos reunidos como igreja, mas o Senhor nos concede essa honra. E essa honra não foi concedida por uma mera ordenança verbal distante. Não, Cristo se fez carne. Às vezes eu olho para os meus filhos, quando a Noemi nasceu, no parto dela, né, eu tive às vezes tem uns raciocínios totalmente diferentes do contexto, né? E quando ela nasceu, eu falei assim, Jesus, o Senhor foi um bebê? É sério mesmo? Né? Tipo assim, você fica, cara, totalmente indefeso. O Criador do Universo se reduz a isso. Por amor a nós. Não porque somos especiais, mas é porque Ele nos amou, o amor dele é real. Mas se estamos aqui e vamos ceiar, meus irmãos, nós precisamos entender do que de fato a gente faz parte. E o Brasil vive um problema, uma coisa estranha, de crentes mudos, ou que falam sobre outras coisas, ou que tentam buscar poder espiritual, capacitação espiritual para coisas que não são a propagação do Evangelho. Isso é estranho às Escrituras. Nós vamos ver aqui no decorrer de Atos que nenhum irmão se achegava à igreja para simplesmente tratar suas próprias mazelas. Eles se achegavam à igreja porque estavam cheios do Espírito Santo para se ajuntar à fileira daqueles que pregam. E enquanto a gente prega, a gente cuida um do outro. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu ato heróico. O ato heróico de morrer naquela cruz, Senhor. O Senhor se entregou, o Senhor não foi pego. O Senhor foi obediente até a morte de cruz. E hoje estamos aqui, Senhor, porque a história não acaba aí. O Senhor ressuscitou. E pela capacitação do Teu Espírito que começa em Pentecostes, Senhor. Naquele dia tão extraordinário se inicia algo mais extraordinário ainda, que é a Tua Igreja. Por isso estamos aqui, Senhor. E Te agradecemos, porque isso só é possível
por causa do teu ato heróico. Em nome de Jesus, podeis comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, tomamos, Senhor, este cálice, conscientes, Senhor, que anunciamos o Senhor. Conscientes, Senhor, que esperamos a Tua vinda. Obrigado, Senhor, porque é pelo Teu sangue que somos lavados. Nada além do sangue, Senhor. Era necessário derramamento de sangue para perdão dos pecados. E por meio do Teu sacrifício somos perdoados, Senhor. Que essa realidade, ó Deus, de sermos Tuas testemunhas, possa encher nossos corações, Senhor. Que essa convicção seja a causa pelo qual sonhamos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, por meio do Teu sacrifício, nos concede a honra de sermos Suas testemunhas. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, podeis beber. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de podermos cearmos. Sejamos, Senhor, de fato cheios do Espírito, com um entendimento e convicção. Somos Teus, discípulos Teus, comissionados a anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Que seja esse o nosso estilo de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que prepararam suas ofertas, peço que honrem o Senhor com seus bens, com aquilo que o Senhor tem